Hoje eu estou muito feliz e esse vídeo é muito especial porque a gente vai falar sobre o melhor livro do Émile Cioran e que infelizmente não tem tradução ainda para o português, que é esse daqui, La Chute dans le Temps, A Queda no Tempo. E eu nunca peço isso aqui, primeira vez eu não gosto de pedir essas coisas. Se Se você gostar desse vídeo, se você gostar do nosso trabalho aqui, você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e curta, que tudo isso é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho e trazendo esse material. E eu peço isso muito por conta da raridade desse material aqui no YouTube, né? A raridade em português desse material aqui no YouTube. Então é isso. Sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre esse livro fantástico, incrível mesmo. Le petit qui se lève le matin, il a l'illusion de commencer quelque chose. Mais si vous veillez toute la nuit, vous ne commencez rien. Pour l'insomniaque, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. C'est une sorte de temps interminable. Antes da gente falar propriamente do livro, fazer algumas considerações. A primeira delas é que eu não sei o tamanho que vai ficar esse vídeo, mas eu não tô ligando muito para isso. A minha intenção aqui é tentar fazer um resumo do livro. Como eu sei que poucas pessoas têm acesso a esse livro, então fazer um resumo geral e tentar o mínimo possível fazer comentários. Por mais que seja difícil, que é um livro que traz, parece que às vezes até em cada parágrafo, em cada frase, traz uma reflexão pra gente, né? E outra coisa, eu vou colocar as citações simplesmente em português, já com uma tradução livre que eu fiz. Eu não vou colocar o original em francês, mas eu vou colocar a página, se alguém quiser fazer algum tipo de conferência, né? Agora falando propriamente do livro, inicialmente porque eu acredito que esse é o melhor livro do Émile Cioran. Porque aqui a gente vê, pela última vez, só excetuando depois História e Utopia e Exercício de Admiração, que já é um dos últimos livros que ele escreve, né? Que aí ele meio que se aventura em crítica literária, que o Cioran escreve no estilo de ensaio filosófico. Um ensaio ali que tem de 15 a 20 páginas. Então, ou seja, ele faz textos mais longos. Quem está acostumado a ler Cioran sabe que ele escreve em aforismos, desde do começo da carreira dele, né? Desde nos Cumes do Desespero, a gente vê aforismos que não passam de 2 páginas no máximo. Então são pensamentos curtos, né? Que ele não se estende o raciocínio, né? Isso eu acredito que é uma pena, porque o Cioran escreve muito bem. O texto da Queda no Tempo é um texto muito bem escrito, que mesmo o Cioran sendo romeno e pegando a língua francesa emprestada para ele, como ele mesmo diz, ele escreve num estilo francês muito fino. É uma escrita muito bonita no fim das contas. Bonita é um adjetivo meio estranho para usar para o Cioran, mas é um estilo muito elegante. Vamos usar esse adjetivo, né? Mas enfim, porque, como eu disse, excetuando História e Utopia, que também é um livro relativamente famoso do Cioran, ele não escreve assim, ele não alonga os raciocínios, o que é uma pena. Depois da Queda no Tempo, a gente vai ver o Cioran quase que monossilábico. A gente vai ver tanto no Malvado Demiurgo, que é o livro seguinte a esse, quanto do Inconveniente de Ter Nascido, ele vai principalmente basicamente fazer frases de efeito, né? O que é interessante também, né? Mas o que é uma pena, né? Porque ele é um escritor fantástico. Enquanto escritor, né? Você pode concordar, discordar dele, gostar, não gostar, mas enquanto escritor, não tem discussão, ele é um excelente escritor. E eu acredito que uma das questões que fez ele abandonar esse estilo de escrita foi uma espécie de, ao mesmo tempo, um apego ao que ele estava estudando sobre o budismo e uma reflexão filosófica que ele estava fazendo, de que no fim das contas falar seria inútil.
e escrever também seria inútil. Apesar de que ele fala muitas vezes da escrita como uma espécie de exorcismo das ideias que ficam se mexendo dentro da gente, né? Mas parece que há um esgotamento. Porque aqui, em 1964, quando ele escreve A Queda no Tempo, o Cioran já não é mais um jovenzinho, já é um homem maduro. Então talvez tudo que ele tinha que para exorcizar, ele já exorcizou. Então, enfim, eu apenas lamento, né? Porque eu gostaria de ver mais livros do Cioran, gostaria de ter visto, né, mais livros do Cioran, assim, com reflexões mais longas, né? Porque, como eu disse, ele é um escritor fantástico, né? Então aqui, na Queda no Tempo, a gente já vê um Cioran maduro. Um Cioran já um pouco diferente do Breviário da Decomposição, um pouco diferente, bem diferente já por assim dizer, nos cumes do desespero. Um Cioran que não lança mais maldições a Deus e aos deuses, mas que consegue raciocinar partindo do mito cristão, por exemplo. E é isso que a gente vai ver no capítulo 1 desse livro, que tem um nome muito sugestivo, A Árvore da Vida. Para quem não sabe, para quem desconhece um pouco, o que eu acho difícil, né? Desconhece um pouco a cosmologia e a cosmovisão cristã, a Árvore da Vida era uma árvore que estava no paraíso, no Éden, criado por Deus, estava lá no meio, junto também com a Árvore do Bem e do Mal. E a Árvore da Vida servia, pelo relato do Gênesis, né? Para os seres ter vida eterna, né? Tal como Deus e os anjos, né? Enfim, até o Deus expulsa Adão e Eva do Éden, para que, como eles já conheciam o bem e o mal, porque tinham comido do fruto da árvore do bem e do mal, para que eles não comessem da árvore da vida, Deus expulsa eles do Éden, né? E com esse capítulo, o Cioran, ele vai partir do mito cristão. Ele não vai partir de uma visão materialista ou de uma visão evolucionista, por assim dizer, um outro mito, né? Entenda mito, ou que é essa palavra mito que eu estou usando, não significa necessariamente falso. Por exemplo, o nosso mito atual é o evolucionismo. Mito aqui seria um mito fundador, um mito explicativo, algo que é falado para nós como se explicasse os fundamentos de onde nós viemos. Mesmo que não explique bem, em mínimos detalhes, fica no imaginário coletivo como que os seres humanos vieram a existir, né? Então, mito nesse sentido. Cioran não discute se é verdadeiro ou falso. A discussão dele não parte daí, se é verdadeiro ou falso. Ele usa o mito cristão, o mito da criação, de Adão e Eva, do paraíso e tudo mais, para falar sobre a condição humana. E ele usa isso porque é o que há de mais comum e banal no Ocidente. Todo mundo conhece isso. E isso está na consciência e no inconsciente coletivo, para usar esse termo, né? de todos os seres humanos do Ocidente. Essa é a base, a cosmovisão do Ocidente. Mesmo alguns não gostando, alguns indo contra e lutando contra isso, mas essa é a cosmovisão do Ocidente, que já dura praticamente 2000 anos, né? Então ele parte daí. A primeira frase do livro já é bombástica por si mesmo. Não é bom para o homem se lembrar sempre que é homem. E a gente vê que o Cioran já começa com uma pedrada no nosso ego. Porque o que ele vai dizer? Quando a gente se lembra de que é homem, a gente se lembra que é mal. Essencialmente mal, basicamente. É interessante que nesse capítulo, Cioran se aproxima e se afasta ao mesmo tempo da teologia. Por quê? Porque ele vai falar sobre naquele estilo de Cioran, de sempre, né? Falar da queda do homem, de como o homem aceitou a sugestão da serpente, ao invés da lei do ser divino, do ser eterno, do Criador. O Criador dá uma lei para ele, mas ao invés dele seguir a lei, não coma da árvore do bem e do mal, ele dá ouvidos a uma sugestão de um ser inferior, que era a serpente, ou o tentador, ou o demônio, né?
para ver que o que Sioran está querendo dizer com isso. Que a gente já não começou muito bem, né? A gente já começou com uma espécie de erro estrutural, né? E por que ele se afasta por que ele se aproxima dos teólogos? Porque ele vai tentar explicar a origem do ser humano através do mito cristão. Mas os teólogos, em geral, os teólogos cristãos, em geral, o que eles falam? Que o ser humano é moralmente ruim. Os seres humanos, ele fez escolhas ruins, então ele tem uma moral ruim. O ser humano é ruim por natureza, mas ruim moralmente. Mas o Sioran, ele dá um passo adiante, ele fala que ontologicamente o ser humano é ruim. E quais são as consequências disso? Um ser moralmente mau, ele pode ser guiado para ser bom ou, enfim, ser minimamente bom. Ele pode, em suma, encontrar salvação. Um ser ontologicamente mau, ele não tem salvação. É como se fosse o demônio. Nós talvez estejamos condenados, segundo essa visão, tal como o demônio está condenado. Porque tem um erro estrutural na criação humana. O ser humano é ruim, por natureza. Essa é a visão de Sioran, que pode aproximar Sioran de uma espécie de gnosticismo, de que o mundo é mal, criado por um Deus. No fim das contas, Deus é mal, né? Porque Deus criou um ser errado, que é o ser humano, que amaldiçoou não só o paraíso, mas depois o tempo, porque ser expulso do paraíso, ser expulso do Éden, fez com que nós caíssemos no tempo, fez que nós tivéssemos um tempo de vida, fez que nós, em suma, morrêssemos. Então agora nós estamos apegados ao tempo, nós somos seres corruptíveis. Então é essa a visão do Sioran, que ele começa já o capítulo 1, falando que o ser humano não tem salvação, que ele é um ser mau por natureza, e esse mundo, no fim das contas, que é um mundo dominado pelo ser humano, não tem nenhum tipo de salvação. Separados de nós mesmos, ainda nos resta a ambição de ser Deus, já concebido na inocência de outrora. Como não alimentá-la agora, que não temos mais nenhuma obrigação para com ele? Então, a queda do ser humano não se deu por um gosto pela ciência, como diz Nietzsche num aforismo que eu acho o melhor aforismo do Anticristo, que ele diz que o ser humano, por gosto da ciência, afrontou Deus e coisa do tipo. Não, o Sioran fala que, na verdade, nós tínhamos inveja de Deus, nós queríamos ser Deus. Foi por vaidade que nós erramos. Por conta de Sioran ter essa visão negativa do ser humano, de que o ser humano é mau por natureza, então nada mais justo do que ele colocar um vício estrutural, que seria a vaidade, né, e a inveja de um ser infinitamente superior. E isso aproxima muito os seres humanos da figura do tentador, do adversário. Porque o que fez o adversário, o tentador, o Satã, o Lúcifer cair foi justamente isso. Foi a inveja, ou enfim, a vontade de ser tão grande quanto Deus. E essa vontade de ser tão grande quanto Deus talvez estava em nós, disse Sioran. Então, sendo maus e ruins por natureza, os seres humanos não têm nenhuma vocação para a eternidade. Nenhuma vocação para permanecer na felicidade eterna. A nossa única vocação e nosso único empreendimento é viver na infelicidade. Por isso que nós causamos tanta dor e tanto sofrimento a nós mesmos e aos outros. Se o homem tivesse a menor vocação para a eternidade, em vez de correr para o desconhecido, para o novo, para as devastações provocadas pelo apetite de análise, ele teria se contentado com Deus, na familiaridade da qual prosperou. Ele aspirou emancipar-se dela, desvencilhar-se dela, e conseguiu além das suas expectativas. Depois de ter quebrado a unidade do paraíso, ele trabalhou para quebrar a da terra, introduzindo nela um princípio de fragmentação que destruiria sua ordem e anonimato. Então agora, destituídos da eternidade, nós caímos no tempo, e nós sabemos que vamos morrer. Aliás, nós somos
muito provavelmente o único animal neste baixo mundo que sabe que vai morrer. E nós sofremos com isso e ao mesmo tempo nos orgulhamos disso. Nos orgulhamos da nossa sapiência e inteligência por conta disso. Essa nossa o nosso orgulho mórbido, né? E o interessante é que para o Cioran, nesse capítulo ele coloca que a partir do momento que a gente deixou a presença de Deus, deixou a eternidade, a gente deixou de ser, no sentido forte do termo. A gente virou um ser fragmentado, um ser completamente deslocado do nosso sentido original. Então, talvez por isso nós vivamos somente no instante e com fracas recordações do nosso passado e com também fracas perspectivas do futuro, né? Mas no final desse capítulo, naquele estilo tipicamente de Cioran, ele vai falar que com a evolução da história humana na Terra e com a progressiva morte dos deuses, o que nos sobra é apenas a história. A história humana nos sobra, então talvez por isso essa nossa fixação pela história humana, pelo humanismo, que veio a partir do século XVII, XVIII, então é isso que nos sobra, né? Como seres fragmentados e completamente destituídos de eternidade de deuses. Porque no fim, a única coisa que nos sobra, se só nos sobra a história, né? Então é como se nós matássemos os deuses e divinizássemos o próprio homem, né? Porque é a única coisa que nos resta, né? Como temos inveja de Deus, né? Pelo menos a gente tenta fingir que o próprio ser humano é Deus, então a gente se sente menos desamparado, por assim dizer. E aí o capítulo 2 seria o retrato do homem civilizado, ou do civilizado, né? Ou da civilização, conforme você quiser traduzir aí, né? Que aqui o Cioran vai dar um passo... primeiro ele tenta explorar o que seria a alma do ser humano, agora em sentido coletivo, né? Ele fala que nós temos um desejo extremo, talvez principalmente no Ocidente, né? De que os outros sigam o nosso padrão. Nós acreditamos que nós somos civilizados, como uma espécie de Nova Roma, que acredita que é o padrão a ser seguido e que todos os outros que vivem fora da civilização são povos mais ou menos bárbaros, né? Mas o Cioran acha tudo isso péssimo, acha a própria noção de civilidade, de progresso péssima, né? Tem talvez uma das frases mais famosas desse livro é que o progresso é a versão profana da queda. Mas tentando dar uma sequência e traçar amarrar, né, com o primeiro capítulo, o Cioran diz que o que nos tenta com o progresso e a civilização e essa ideia de homem civilizado é a tentação de tentar construir uma espécie de novo Éden, né? Tentar repetir algo que já foi perdido. Uma espécie de felicidade eterna aqui na Terra, né? E, enfim, os exemplos são infinitos. O Cioran, isso, obviamente, que nos traz a ideia dos marxistas, de tentar construir um mundo completamente igualitário, o que só trouxe tragédias e desgraças por onde passou. Mas o Cioran, ele não se apega a um único modelo econômico, né? Em certo sentido, né, o próprio capitalismo, a ideia capitalista acredita que é a melhor forma de regir as relações socioeconômicas humanas, né? E também não deixa de ser uma espécie de tentativa de construir um paraíso, um mundo melhor ou coisa do tipo, né? E por Cioran, qualquer dessas tentativas
é algo simplesmente ilusório, que vai causar mais sofrimentos e mais dores para os seres humanos, né? Independentemente de um modelo econômico, né? Ele nem cita nenhum tipo de modelo econômico, só estou fazendo uma reflexão aqui, né? Com base no texto, né, que o Senhor nos deixou. A civilização, neste estado, parece como um pacto com o diabo, se o homem ainda tiver uma alma para vender. E o interessante é que há um movimento dentro desse capítulo para dizer que, em certo sentido, o homem não civilizado, por não ter tido essa maldição da civilização, de trazer toda essa maldição de uma construção de uma nova Babel, um novo Éden, seja lá o que for, um mundo melhor, ele vive mais integrado com a natureza, mais integrado com a espécie, enfim. Ele vive, de certa forma, de maneira mais ingênua e mais feliz. Isso é até engraçado, porque eu vou fazer um breve comentário sobre isso. Por quê? Porque isso pode aproximar muito o Cioran com visões mais tradicionais, com visões mais conservadoras. Porque muitos conservadores também acreditam que o homem não civilizado, o homem que não é integrado com as ideias mais requintadas do Ocidente, ideias essas que vêm tentando destruir várias tradições, né? É mais próximo por exemplo, da tradição cristã, da tradição metafísica tradicional e coisas do tipo, né? E Cioran, dizendo isso explícita e implicitamente nesse capítulo, acaba se aproximando de alguma forma desse tipo de pensamento, né? O que é interessante, né? Eu vejo o Cioran, aliás, com nenhum posicionamento político. Apesar de que geralmente, pelo menos no Brasil, quem acompanha Cioran são pessoas de esquerda, por conta de vários fatores, né, que não vem ao caso aqui. Mas até reclamam essas pessoas da esquerda, esse pessoal da direita não pode ler Cioran, coisa do tipo, não vai entender, ou coisa do tipo, que também é uma besteira, né? Mas o Cioran, ele não tende a nenhum tipo de fantasia política, né? Apesar de ter tido fantasias políticas na juventude, né? Mas enfim, todo esse movimento foi interessante. Eu pensei sobre isso durante a leitura desse capítulo. Em suma, para arrematar esse capítulo, o Cioran fala que, no fim das contas, a civilização, ou o homem civilizado, não ajuda em nada, porque, por falta de conter nela mesma algum princípio durável, suas vantagens, tal como num impasse, não nos ajudam nem a viver melhor, nem a morrer melhor. O modo como vivemos, então, para o Cioran é completamente inútil e dispensável. Poderíamos viver de qualquer outra forma. E já passando para o capítulo 3, e vocês vão perceber que um capítulo vai linkando no outro, né? O que é muito legal. Dá para perceber que o Cioran pensou muito ao escrever esse livro. Pensou em fazer encaixes, né? Coisa que ele normalmente não faz, né? Nos livros dele. Muitas vezes os aforismos tratam um tema, depois outro completamente não tem muito sentido com o anterior, mas nesse ele tentou fazer esses links entre um capítulo e outro, que é muito interessante, que também deixa mais organizado, né, em certo sentido, o pensamento, né. O capítulo 3 é intitulado O Cético e o Bárbaro, e aqui ele vai falar propriamente de um tema que ele gosta muito, que é do ceticismo, que é dessa não só da dúvida, mas da negação, né. E a primeira coisa que ele nos fala nesse capítulo é que no mundo tal como ele está, depois do veneno de séculos de cepticismo, para se acreditar em qualquer coisa, para se postular qualquer tipo de verdade, tem que se fazer um esforço muito grande. É quase como uma nova revelação,
e coisa que os antigos não precisavam fazer tal como nós, os modernos e contemporâneos, temos que fazer, né? E também o Cioran fala o óbvio, né, que o ceticismo integral gera uma espécie de inanição ou completa falta de ação. Porque se você duvida de tudo, de absolutamente tudo, da sua existência mesma, do mundo real, ou das suas próprias ações, você não vai mais agir. Então, a ação no mundo e viver no mundo, existir no mundo, em certo sentido, tem que se colocar em suspenso certos tipos de negação, de dúvida. Não que você vá, em certo sentido, acreditar em tudo, mas pelo menos enquanto estiver vivendo e enquanto não estiver pensando nessas dúvidas, você vai ter que colocar em parênteses, como se fosse verdade, né? Se você é um cético, né? Ou tenta ser um cético integral, né? Para o Cioran isso é um problema, tentar ser um cético integral. Claro que todas essas questões que esbarram em questões filosóficas milenares, o Cioran não discute exaustivamente, né? Como ele escreve ensaio filosófico, e quem já leu ensaios filosóficos tal como, por exemplo, o do Albert Camus, o Mito de Sísifo, sabe que o ensaio filosófico, muitas vezes, ele vai passar assim por cima de temas filosóficos espinhosos, dando apenas às vezes um comentário breve. Às vezes é mais a estética do texto, que muitas vezes, se a gente pega bons escritores como o Albert Camus e o Émile Cioran, são textos muito bem escritos e que acabam te cativando, né? Você vai na leitura até mesmo sem passando por esses problemões filosóficos, né? Mas o Cioran não discute esse problema minuciosamente, como discutiria um filósofo analítico, né? Mas enfim, para ele essa dúvida integral é impossível porque o sujeito para de agir. Ou ele se mata, o que talvez também seria difícil, porque ele não acredita em nada, talvez nem da vida, nem na morte. Então, o cético integral parece que vira quase como uma contradição, né, de termos, né? Se ele existe, ele não consegue ser um cético integral, né? Mas o grande movimento desse capítulo é falar que, em certo sentido, o ceticismo faz parte da civilização ou do homem civilizado. Conforme vai avançando a civilização, vai crescendo o ceticismo ou a negação, né? E o barbarismo e o homem bárbaro, na verdade, é o homem que afirma verdades, que afirma com força, e por isso que muitas vezes o barbarismo vence, né? Por isso que os bárbaros venceram os romanos, já muito cansados, né? Depois de séculos de ceticismo. Toda afirmação, e mais ainda toda crença, procede de um fundo bárbaro que, na maioria das vezes, quase todos os homens têm a felicidade de preservar, e que só o cético, mais uma vez, o verdadeiro, o consciente, perdeu ou liquidou, a ponto de manter apenas vagos resquícios dela, fracos demais para influenciar seu comportamento ou a condução de suas ideias. E como eu disse, para o Cioran, o barbarismo é uma força muito maior, muito mais virulenta e muito mais violenta do que a civilização ou o homem civilizado, que sempre vai acabar perdendo, né? É até interessante que alguns analistas veem isso, que há uma espécie de islamização da Europa, por assim dizer. O Islã está crescendo bastante na Europa enquanto religião, claro, porque o Islã, enquanto religião bárbara entre aspas, por assim dizer, bárbara porque não fazia parte da cosmovisão europeia originária, né? Tem mais força de afirmação, né? A Europa já muito cansada, depois de anos de filosofia cética, não tem mais forças para resistir, né, a uma afirmação tão violenta, né, como é o Islã. Talvez se o cristianismo voltasse às suas raízes de afirmação violenta, talvez voltasse a um cristianismo mais vigoroso. Mas, e dando sequência, o capítulo 4, que o demônio é cético, ele
é uma continuação desse capítulo, é uma discussão em relação até onde pode ir nosso ceticismo, a nossa negação e a nossa dúvida, né? É uma continuação desse capítulo, do capítulo anterior. E eu acho que o principal nesse capítulo essa é a distinção que o Cioran faz entre o cético e o negador. Que para o Cioran, o cético é aquele que sofre, é aquele que tem dúvida e sofre com a dúvida. É como se fosse o doente. E o negador não. O negador, no fim das contas, ele se aproxima daquele que afirma, né? Até o Cioran diz que, em certo sentido, a negação é uma afirmação. Parler syrien, vous savez, c'est difficile à dire. Je suis sûrement un négateur, mais même la négation, c'est une négation. C'est pas une négation abstraite, donc un exercice. C'est une négation qui est viscérale, n'est-ce pas, qui est donc une affirmation malgré tout, n'est-ce pas? C'est une explosion. Est-ce qu'une gifle est une négation? Donner une gifle, n'est-ce pas, quelque chose. C'est une affirmation. C'est une affirmation. C'est une affirmation, mais ce que je fais, c'est des négations qui sont des gifles, n'est-ce pas? Donc c'est des affirmations. E o cético, ele não se sente superior aos outros, né? Ele se sente só menos ingênuo que as outras pessoas, né? O que também não vale lá de grande coisa, né? E também outro aspecto interessante da dúvida é que para o Cioran a dúvida ela pode ser atemporal, ela pode durar por milênios, né? Até tem um livrinho do Aristóteles, ou umas anotações, que o título são assim, perguntas. E são várias perguntas que Aristóteles faz e muitas delas não foram respondidas, né, até hoje. Então a dúvida é algo que move os seres humanos, né? E o ceticismo é esse sujeito que duvida, né? Duvida talvez com mais ímpeto que as outras pessoas, né? E outro capítulo muito interessante também é o capítulo 5, o desejo e horror da glória, que aqui o Cioran vai voltar à questão de que o que os seres humanos querem é basicamente satisfazer a sua vaidade. Todas as ações humanas, todos os desejos humanos tendem para esse desejo de glória, esse desejo de satisfação do ego, coisa do tipo, né? Mas como isso é extremamente baixo, extremamente infantil, nós escondemos isso. Nós escondemos isso e colocamos tudo isso na conta de que eu estou buscando a verdade, eu estou buscando conhecimento, eu quero um emprego melhor, quero trazer mais recursos para minha família, etc, etc, né? O pior de todos para o Cioran é aquele que busca, na verdade, fala que está buscando agradar a Deus, né? Esse daí é o pior dos vaidosos, porque contrariamente aos diferentemente dos outros, né, que apenas querem a glória sobre os outros seres humanos, querem a admiração dos outros seres humanos, esse que busca a Deus e a admiração de Deus, ele quer a admiração do ser eterno, do ser superior, ele quer algo muito maior. Então esse é infinitamente mais vaidoso, né, apesar de que parece muito mais humilde, né? Não, eu não quero a glória deste mundo, eu estou buscando... não quer deste mundo, mas que é eterna, né? Que é uma glória muito maior, né? Então esse vai ser todo o tom desse capítulo, de que nós mentimos e nós temos horror de mostrar essa nossa face, a nossa verdadeira face, de seres vaidosos, seres baixos. Então, ao mesmo tempo que nós temos o desejo, né, nós temos esse horror, talvez o horror de ser descobertos, que nós, no fim das contas, nós queremos isso, né? Corrijamos o Gênesis. Se o homem estragou sua felicidade inicial, foi menos por gosto pela ciência
do que por apetite de glória. E para Cioran, a única forma da gente superar isso, superar esse desejo de glória, seria a gente renunciar a ser homem, renunciar à espécie humana. Que isso está intrincado dentro do ser humano, tal como o Cioran disse no primeiro capítulo, né? Que o ser humano é intrinsecamente mau e tem vícios intrínsecos, um deles, talvez o maior deles, seja a vaidade. Então, a única forma seria renunciar ao próprio eu, ao próprio ser, à própria condição humana. Isso, aliás, é algo que, pelo menos me pareceu, né, que o Cioran, durante um período da vida dele, ele estudou muito as religiões orientais, o budismo, o hinduísmo, que tem mais essa visão de que para a gente buscar uma espécie de contemplação superior, a gente tem que negar nossos próprios desejos, nossos pensamentos que ficam pululando como macacos na nossa cabeça, né? Então, talvez essa reflexão que o Cioran faz seja muito influenciada por esse tipo de visão, né? Visão oriental, de que a única forma de a gente vencer a vaidade humana, vencer essa vontade, tal como diz Schopenhauer, né? Seja renunciando a nós mesmos. O capítulo 6, o Cioran vai falar sobre a doença, que é um tema que sempre acaba retornando nos escritos do Cioran, do homem doente, do homem convalescente, e isso é um tema que o Cioran gosta muito de explorar, porque ele acredita que o homem que sofre muito, ele acaba conseguindo uma espécie de revelação muito diferente, talvez superior à de outros seres humanos, dos seres humanos mais felizes, entre aspas, né? Porque não devemos nos enganar. A única igualdade que nos importa, a única também de que somos capazes, é a igualdade no inferno. E aqueles que sofrem de doenças e tudo mais, eles pode ser tirado tudo deles. Como principalmente os que sofrem durante muito tempo, né, com doenças terríveis, né? Mas o Cioran até é um pouco cruel quando diz isso, mas enfim, ele diz que aquele que sofre só não pode ser tirado uma coisa dele, que é o direito dele de reclamar da própria existência, de reclamar da doença dele, de reclamar dos outros, enfim. E nós percebemos muito isso em nós mesmos e nos outros que ficam doentes, né, que é uma condição quase como que natural, a reclamação, a lamúria e tudo mais, né, quando estamos convalescendo com alguma doença qualquer que seja, né. O humor da pessoa muda muito, né, quando ela está em algum tipo de sofrimento, né. E algo muito interessante que pode abrir para várias reflexões é que para o Cioran a dor é uma condição que prova a consciência, porque ela é distribuída em todos os animais, a dor, né, de maneira não igualitária, né, mas porque é difícil saber o quanto pode, qual a intensidade de dor, né, que cada um sente entre seres humanos, imagine em outros animais, né, mas a dor seria uma prova da consciência, tanto nossa quanto dos outros animais. Mas a dor por si só não dá lucidez, né? Lucidez apenas o homem adquiriu, né? Adquiriu a duras penas, né? Caindo no tempo, né? Para conseguir essa lucidez. E essa foi a ruptura entre o espírito humano e o mundo, né? Essa lucidez. Nós não estamos mais muito bem integrados nesse mundo da natureza, assim como os outros animais estão integrados, né? Nós parecemos meio que desajustados a essa existência, e outros animais não, né? Nós precisamos aprender uma série de coisas, e outros animais parece que já nascem sabendo, né? Já nascem quase que programados. Se você pega
um animal que que ele consiga alimento desde de pequeno, ele vai conseguir crescer, se desenvolver e fazer as coisas sem ninguém precisar ensinar nada para eles, né? Agora, para um ser humano, se você não ensina, se você não fala com ele, ele não aprende a falar. E se ele não aprende a falar, ele fica com uma boa parte do cérebro dele com uma deficiência, né? Porque nós pensamos muito em palavras, né? Se a pessoa não sabe falar, enfim. E no final do capítulo, o Cioran faz uma breve discussão sobre uma sentença de Pascal que diz que o mal, as doenças e tudo mais, elas têm uma espécie de correspondência espiritual, né? Então, se a pessoa está fazendo maldade, é má, ela é mais propensa a pegar doenças e acontecer coisas ruins com ela, né? O que o Cioran, ele não diz isso textualmente, né? Mas dá para perceber pelo texto que ele acha tudo isso uma besteira, porque as doenças e a maldade caem sobre todos indiscriminadamente, né? A pessoa sendo boa, má, cristã, ateia, budista, shintoísta, não importa. As doenças, os males vão cometer as pessoas democraticamente, indiscriminadamente. Então, e isso, pela observação comum, a gente consegue ver isso, né? Não precisa ter grandes experiências religiosas ou teológicas para observar esse tipo de coisa. E nisso o Cioran tá coberto de razão. O capítulo 7 é um capítulo de crítica literária, por assim dizer, com uma reflexão sobre os nossos medos, né? O nosso mais antigo medo. Esse é o título do capítulo, o nosso mais antigo medo, que é o medo da morte. Aqui ele vai fazer uma discussão a partir da morte de Ivan Ilyich, do Tolstói, que é uma discussão sobre a morte, nosso medo da morte, né? E o Cioran vai usar um pouco da biografia do Tolstói para falar sobre os últimos escritos do Tolstói, né? Porque o Ivan Ilyich, o escrito A Morte de Ivan Ilyich, vem depois de Ana Karenina, né? E muito posteriormente depois do grande livro do Tolstói, que é Guerra e Paz. O Cioran vai falar que o Tolstói nunca mais vai conseguir escrever como escreveu em Guerra e Paz e Ana Karenina, e ele vai atormentar os personagens dele com os seus próprios tormentos, né? Porque o Tolstói entra numa crise, na maturidade dele ele entra numa crise e, em certo sentido, ele tem medo da morte, né? E a pergunta central do Tolstói para o Cioran é qual seria o jeito mais fácil de morrer. Enfim, isso revelaria um medo que ele teria da morte, né? E parece que o Tolstói tem uma espécie de revolta contra o fato de que nós vamos morrer. Parece que essa crise que abalou ele não vai sair dela nunca mais, vai levar ela até a velhice. E até o Cioran faz uma comparação entre Tolstói e Dostoiévski, porque ele fala que em Tolstói a gente não consegue ler sorrindo. Em Tolstói a gente só lê com aquela gravidade e com aquele peso que Tolstói carregava consigo mesmo, né? Dostoiévski não, jamais, digamos assim, reconciliado com a vida, você consegue ler e sorrir e achar engraçado certas partes de Dostoiévski. Isso é verdade, isso é verdade. Dá para perceber isso mesmo em Tolstói. Parece que Tolstói tem um peso, e alguns textos dele são bem pesados, enquanto Dostoiévski talvez não. Também dá para se explicar isso de outras maneiras, né? Por conta de estilos literários um pouco diferentes, né? Mas enfim, esse foi o jeito que o Cioran explicou a diferença entre os dois. O capítulo 8 é intitulado Os Perigos da Sabedoria. E talvez o maior perigo o Cioran já coloca logo de cara que aquele que sabe, ou o sábio, o que tem uma revelação, não é o mais feliz dos homens.
A sabedoria traz um peso e uma tristeza que a pessoa que está na ignorância não percebe. Então, em certo sentido, compensa ficar na ignorância se a gente quiser salvar a nossa felicidade, né? O despertar não é fértil, ele é infértil. E a gente sempre precisa de uma dose de mentira, de mito, de falsidade para sobreviver. A verdade integral, a revelação integral é quase que insuportável. E nesse sentido, o escritor é o maior dos mentirosos para o Cioran. Porque é apenas com a mentira e com a falsidade que o escritor consegue fazer uma obra fértil. Se ele fosse completamente clarividente, se ele jogasse luz completamente sobre um tema, ele seria completamente infértil. Então, entre os fatores de esterilidade, a sabedoria vem em primeiro lugar. Até o grande asceta, o grande profeta do deserto, ele sente uma nostalgia da decadência, porque foi através da decadência que ele conseguiu se elevar e chegar mais próximo de Deus. Deus tira ele da decadência e leva até ele a revelações muito grandiosas, né, que o deixa estéril, por assim dizer, né? O asceta é o estéril por excelência. Havia um louco em nós, o sábio o expulsou. Com ele se foi o que tínhamos de mais precioso, o que nos fazia aceitar as aparências sem ter que praticar constantemente essa discriminação entre o real e o ilusório. E é muito interessante porque geralmente os escritores, filósofos, eles têm uma idolatria, né, pela sabedoria. O Cioran não. O Cioran diz que tudo que foi tudo que mais brilha na existência, que foi feito de mais sublime, foi feito na embriaguez e na ignorância, né? Ele não acredita que a sabedoria traga bons frutos e traga frutos férteis para a civilização. E é um sentido completamente oposto do que é colocado comumente pelos pensadores, né? Os pensadores acreditam que a luz da inteligência vai iluminar e tudo mais. O senhor acredita que não. Quando nós temos realmente uma revelação de como é a vida, do que é a vida, isso nos causa uma infelicidade, uma infertilidade. E o último capítulo, que é o capítulo 9, é caído do tempo. Não caído no tempo, mas do tempo. E como eu disse, esse é o capítulo que fecha. Os capítulos eles têm um link um no outro, né? Dá para perceber que como eu disse, é um texto. Todo esse livro foi um texto trabalhado e pensado, né? O Cioran não foi escrevendo de maneira solta, né? E é esse o capítulo que fecha o livro. Em vão me apego aos instantes. Os instantes me escapam. Não há nenhum que não me seja hostil, que não me desafie, que não signifique para mim sua recusa em comprometer-se comigo. Todos inacessíveis, eles proclamam, um após o outro, meu isolamento e minha derrota. Aqui nesse capítulo final, Cioran faz uma autorreflexão sobre o tempo e a queda no tempo, né? Diz estar fora do tempo, ou pelo menos quer estar fora do tempo, né? E ele lamenta muito ter colocado essa questão do tempo como objeto das suas reflexões, das suas ruminações, né? Porque para ele o tempo não é para ser conhecido, não deve ser colocado como objeto de reflexão, mas ele deve ser simplesmente experienciado pelas pessoas, né? Por nós. Então, a queda do tempo, na verdade, o tempo é a história humana nessa existência, né? E a queda do tempo é a queda da história, né? Seria o fim da história. Aqui, talvez, é a primeira vez que o Cioran tenta
Como eu disse, o Cioran não discute essas coisas, né? Mas ele coloca esse problema, que é um problema que hoje aparece algumas vezes, que se estamos no fim da história ou não, etc, né? Mas para o Cioran, esse seria o novo movimento, né? Depois de cair no tempo, nós vamos cair do tempo, né? Nós vamos finalizar a história ou destruir a história, enfim. Esse seria o segundo movimento, né? Como seres desgraçados e fadados ao fracasso, não seria estranho, né? Além de cair no tempo, depois cair do tempo, né? E porque no final das contas, né? Mesmo essa discussão mais ampla, se estamos no fim da história ou não, né? A questão é que a nossa vida é muito breve, né? Então logo nós vamos sair da história de qualquer jeito, né? Então essa também é uma forma de queda do tempo, né? Nós vamos cair do tempo, porque nós vamos sair do tempo, né? Do tempo histórico, porque nós vamos morrer, todos nós, né? Então é dessa maneira otimista e muito alegre que o Cioran finaliza o livro, né? Como eu disse, esse livro para mim é o melhor de todos do Cioran, por conta de ser um texto mais integral, apesar de que as reflexões que o Cioran faz, ele não faz uma reflexão filosófica aprofundada. O Cioran, a característica dele não é montar sistemas filosóficos. Se o conhecimento é cada um colocando um tijolinho para fazer uma construção, né, uma construção bonita, né, do conhecimento, né, cada pensador no seu tempo vai colocando um tijolinho. O Cioran é aquele que discorda da construção e fala que isso tudo é inútil. Esse é o Cioran. Então ele, apesar do primeiro livro dele, Nos Cumes do Desespero, ter um jargão filosófico, depois ele vai abandonando isso. Mas nesse livro, apesar de não ter um jargão filosófico pesado, ele vai passando por problemas filosóficos sem discutir profundamente eles. Enquanto ensaio filosófico te dá muitos insights, muitos pontos para reflexão. E o estilo que ele escreve é um estilo muito, muito bonito. Eu acho que é um estilo muito elegante. E a leitura vai te envolvendo, né? Ele usa muitos adjetivos e tudo mais. Isso é interessante, parece que vai te prendendo, né, na leitura. Mas, como eu disse, é uma pena que o Cioran abandonou também esse estilo de escrita, né? Ele volta a isso no exercício de admiração, escreve textos mais longos, mas em geral as publicações dele vão ser de textos muito curtos e às vezes só de frases de efeito, né? Infelizmente, né? O Cioran, como eu disse, é um escritor muito bom. Foi um escritor muito bom. Mas é isso. Eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de falar sobre esse livro. Eu espero que de alguma forma esse vídeo ajude você a, pelo menos, ter uma visão geral desse livro, do que fala esse livro, dos capítulos dele. A intenção é essa. A intenção é trazer esse material, porque eu sei que eu não sei quanto tempo vai demorar para ter uma tradução em português desse livro. Então, pelo menos até lá, você tem um resumo aí do que é o livro, tá? Mas por hoje é só. É isso aí. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar esse livro, vocês souberem francês, né? Claro. Não deixe de comprar, apesar de que hoje em dia, por causa do euro, isso daí deve estar um absurdo de caro, né? Eu comprei há bastante tempo esse livro, então no euro não estava tão caro assim. Mas é isso. Até a próxima. Grande abraço. Je dirais qu'une de mes grandes passions, très très grande passion, ça a été Bach. Ça a été une très 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 grande passion et qui a resté, c'est peut-être de toutes mes passions, c'est celle qui a resté absolument intacte. Je dois dire que même ma passion pour Dostoïevski a diminué, mais pas celle pour Bach.
ça a été pour moi une espèce de religion.